noite, pessoal. Estamos aqui para uma reunião ampliada que foi deliberada pelo Pleno do Conselho Municipal de Educação, principalmente com orientações gerais. É uma conversa que nós, do Conselho Municipal de Educação, estávamos devendo à comunidade escolar, principalmente com os gestores das escolas particulares, profissionais da educação e comunidade educacional. A nossa live tem como tema Direito à Educação em Tempos de Pandemia, aspectos legais. Queremos dizer que o Conselho Municipal de Educação é um parceiro para garantir a todos o direito à educação. A pandemia do Covid-19 mudou nossas vidas, desorganizou nossas ações, mas não mudou o nosso compromisso com a educação. E, inicialmente, eu queria que a professora Giovânia começasse a colocar os nossos slides, que nós vamos ter um bate-papo com todos os nossos companheiros que estão aí, que são os convidados, gestores das escolas particulares, profissionais da educação e comunidade educacional. Então, iniciaremos com o papel dos conselhos municipais de educação no sistema de ensino. Meu nome é Osman Nogueira, estou na presidência do Conselho Municipal de Educação e a vice-presidente é a professora Fabiane Santana Costa Andrade. Queremos dizer que nós primamos pela gestão democrática, com autonomia, transparência, valorização dos sujeitos e participação. Professora Giovânia, pode passar para o segundo slide. Pode ir mais adiante. A Casa dos Conselhos, ela está situada na Avenida Itabuna, 551, Ilhéus, Bahia. E, como falei antes, nós temos presidente, vice-presidente, a secretária executiva, 3 técnicos e 23 conselheiros. Então, nós temos como técnicos do Conselho Municipal de Educação, Sueli Fagundes, Pascoal João e a professora Isaura Fonseca, que neste momento está afastada. E temos como secretária do nosso conselho a professora Patrícia Prisco. Iniciaremos fazendo 3 perguntas para balizar o nosso encontro. Então, a primeira pergunta: o que é um sistema de ensino? O que é o Conselho Municipal de Educação? Qual o papel do Conselho Municipal no seu sistema de ensino? Então, colocamos aí uma engrenagem e colocamos, então, o que é o sistema? Então, nós temos uma primeira parte, uma segunda parte e a terceira parte. E podemos até dizer que nós temos, em sequência, uma rede pública, uma rede privada e os órgãos de serviços municipais. E colocamos alguns pensamentos, tipo, acreditar na educação é o nosso melhor investimento. Educar para inovar, para pensar, agir e fazer a diferença. Inicialmente falaremos do Conselho Municipal, que é um órgão público voltado para garantir um direito constitucional da cidadania à educação. O Conselho funciona como órgão colegiado, formado por membros que se reúnem em colegialidade, horizontalidade ou horizontalmente, e está horizontalmente organizada. Conselho de Educação
é um conselho para interpretar campos específicos da legislação e ampliar e aplicar normas a situações específicas como meio de satisfazer um direito à cidadania. O Conselho de Educação é formada por membros que se reúnem de modo colegiado sob a coordenação não hierárquica dentro da pluralidade própria para a formação de vontade majoritária e consensual. Sempre essa vontade é majoritária e consensual, porque nós chegamos principalmente ao consenso na hora de, principalmente, ver a legislação em geral. Então, qual é uma função principal do Conselho Municipal de Educação? É a função normativa. Então, nós estamos baseados em três pontos principais: contra-legem, ultra-legem e prata-legem. Então, nós podemos colocar que nunca pode ser contra a lei, nunca pode ser além da lei e fora da lei. Somente pode ser, ou o conselho nessas funções normativas só age segundo legem, intra-legem, e nós podemos dizer que nós estamos agindo segundo a lei e dentro da lei. As leis municipais que orientam o nosso conselho são principalmente a Lei Municipal Ordinária, a 3083 de 2004. Ela disciplina a organização do sistema municipal de ensino do município de Ilhéus. Sempre dá essa conotação que nós somos um sistema. Então, por isso, nós temos a lei ordinária que organizam principalmente o sistema municipal de educação. Então, tem lá dizendo bem claro que o prefeito municipal de Ilhéus faça saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 da Educação Municipal, artigo 1º. Esta lei disciplina a organização do sistema municipal de ensino do município de Ilhéus, com ênfase na educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. No artigo 2º, ele diz que a educação municipal deverá ser pautada pelos princípios da equidade, da democracia, do respeito à diversidade culturais e de gênero. Seguindo aí, o Conselho Municipal de Educação, no seu artigo 13º, diz lá e deixa bem claro: o Conselho Municipal de Educação é um órgão de natureza colegiada, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, com autonomia administrativa e dotação orçamentária própria, que desempenha as funções consultivas, deliberativas, normativas, propositivas, fiscalizadoras, de forma a assegurar a participação da sociedade na educação municipal. E diz mais, no seu parágrafo único, que o Conselho Municipal de Educação tem sua estrutura, composição, organização, funcionamento e atribuições definidas em legislação específica e em regimento próprio. O nosso regimento, ele foi publicado no dia 28 de dezembro de 2018. Somos regidos também pela Lei Municipal 2628 de 1997. Leis municipais, está lá quando você procurar leismunicipais.com.br. E lá vai designar a estrutura do Conselho Municipal de Educação e dar outras providências dessa Lei 2628 de 97. E lá vem dizendo e deixando bem claro:
o prefeito do município de Ilhéus, faço saber que a Câmara Municipal de Ilhéus aprovou e eu sanciono a seguinte lei. O Conselho Municipal de Educação é um órgão que tem por finalidade exercer atribuições normativas, consultivas, deliberativas e fiscalizadoras da política municipal de educação, implementada pelo poder público na área de competência do município de Ilhéus, abrangendo o sistema de ensino do município. No seu parágrafo único, o sistema de ensino do município de Ilhéus compreende a rede pública, integrada pelas instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil, mantidas e administrada pelo poder público municipal. A rede privada, integrada pelas instituições de educação básica, mantida e administrada pela iniciativa privada. Os órgãos e serviços municipais de caráter normativo, administrativos e de apoio técnico. Seguindo aí, o Conselho tem como sua finalidade suas atribuições. No artigo 1º, e está lá no Diário Oficial, principalmente do dia 28 de dezembro de 2018, que o Conselho Municipal de Educação de Ilhéus, Estado da Bahia, órgão colegiado municipal de caráter permanente, representativo da sociedade, com as funções consultivas, deliberativas e propositivas, fiscalizadora e de acompanhamento e controle social da política municipal de educação. Isto eu estou falando do regimento interno. Continuando, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, criado pela Lei 2628, de 18 de novembro de 1997, reger-se-á pelo presente regimento interno, observando as normas e disposições da legislação pertinente e com a finalidade de, no exercício de suas funções, assessorarem o poder público municipal para estabelecer as políticas de educação do município, exercendo principalmente o controle social das políticas educacionais. No parágrafo único, é função do Conselho Municipal de Educação emitir as normas complementares necessárias para o pleno funcionamento do Sistema Municipal de Ensino e fazer a devida interpretação legal da legislação nacional aplicável ao sistema de ensino. Então, como você observa, a gente saiu baseado apenas nas leis ordinárias municipais e no regimento interno. Então, eu quero finalizar dizendo que o Conselho Municipal de Educação é parceiro para garantir a todos e todas o direito da educação. Repetindo, a pandemia do Covid mudou nossas vidas, desorganizou nossas ações, mas não mudou o compromisso com a educação. Então, a educação é compromisso de todos, da família, dos alunos, da comunidade, dos professores e, principalmente, onde nós nos reunimos, que é na escola. Então, eu fiz uma apresentação técnica, principalmente tratando de leis do Conselho Municipal de Educação, e passo agora para a professora Giovânia Nascimento, que vai dar continuidade ao nosso processo dessa live, que é importante para todos nós. Pois é, boa noite aí a todos e todas, né, que nos acompanham nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a apresentação de Osman nessa live do Conselho de Ilhéus, ela é extremamente importante, porque a sociedade precisa realmente conhecer um pouco mais o que é o Conselho, quais as suas atribuições, por que o Conselho Municipal de Educação é um órgão colegiado tão importante.
E é nesse sentido que nós aqui também estamos para contribuir nesse processo de diálogo com a comunidade educacional, com gestores das escolas particulares, né, que têm vivido momentos muito difíceis agora com a pandemia, a escola pública também. Enfim, todos nós estamos enfrentando momentos muito difíceis e desafios que nós vamos precisar dialogar muito para continuar garantindo o direito à educação, mesmo estando, né, numa situação de crise. Eu queria, antes de entrar propriamente no tema que me cabe, a gente vai continuar aprofundando as questões legais. Osmani trouxe um conjunto, o conjunto da legislação que dá materialidade à existência do Conselho de Ilhéus. É bom que a gente viu aí que Ilhéus é sistema, o município que é sistema, ele tem autonomia para tomar decisões, fazer normas complementares, estabelecer, inclusive, a política municipal de educação a partir, né, dessa visão horizontal do órgão colegiado que representa, inclusive, os interesses da sociedade na garantia do direito à educação. Nós vamos avançar um pouco nessa segunda parte do nosso trabalho, falando um pouco da pandemia, da educação em tempos de pandemia e de legislação que dá um balizamento para que nós possamos discutir, né, a importância mesmo desse alinhamento institucional e do conhecimento da lei, né? A gente precisa operar dentro da lei. A educação é um direito público subjetivo previsto na Constituição Federal de 1988 e tem uma série, né, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as diretrizes nacionais. Portanto, como diz o professor Osman, né, o direito ele se opera a partir da legislação. Ele não se opera necessariamente a partir das nossas vontades. Eu quero dizer para vocês que eu vou estar falando, além de estar como membro do Conselho de Ilhéus, mas também em nome da UNCNE, que é a União Nacional dos Conselhos de Educação, a instituição que representa os Conselhos de Educação do Brasil e que tem realmente representação em todos os estados. Inclusive, eu quero aproveitar para agradecer nesse momento, nós estamos abrigados no YouTube, né, na TV UNCNE, no nosso canal de Pernambuco, diretamente do município de Goiânia, e o João Vitor, que é da UNCNE Pernambuco, é quem está dando o suporte, né? Quero agradecer ao João Vitor e ao professor Luiz, que é da Diretoria de Comunicação da UNCNE Nacional. Isso que eu estou dizendo é para que as pessoas saibam que os conselhos também têm uma instituição que os representa, orienta, participa nacionalmente de todos os debates da política educacional, e o Conselho de Educação de Ilhéus é que tem a representação da UNCNE Bahia, uma vez que eu sou a coordenadora estadual da UNCNE. Mas, dizendo isso, eu vou logo para o meu slide. Eu peguei um dos materiais nossos, né, e adequei ao nosso momento de hoje, falando um pouco dos aspectos legais da educação em tempos de pandemia. Só um minutinho. Primeira coisa que eu queria... só um minuto. Para ver se eu já consigo aqui. Já coloquei o de Osman, não é possível que eu não vá conseguir colocar o meu, né? Começando aqui, eu espero que esse seja um momento, como disse o professor Osman, de abrir o diálogo, né, abrir o diálogo com a sociedade, para a gente estar também aprofundando os nossos desafios de Ilhéus, para concretizar o direito à educação em tempos de pandemia, mas como o Conselho opera a partir da legislação, a gente vai trazer também os aspectos legais. A primeira coisa que a gente recorrentemente apresenta nos encontros da UNCNE, que é a posição dos conselhos de educação, está representado aqui nessa imagem que vocês estão vendo. Primeira questão é da gente compreender crianças, adolescentes e adultos como prioridade absoluta. Como a prioridade absoluta em todos os seus direitos e não apenas o direito à educação. Portanto, qualquer decisão que a gente toma com relação ao direito à educação deve considerar esses sujeitos em sua totalidade.
Um segundo aspecto muito importante que a gente gostaria de dialogar com vocês é que esse momento da pandemia é um momento de excepcionalidade para todos nós. A dimensão é em escala mundial que está acontecendo. Nós estamos vendo aí a suspensão das aulas desde o ano passado, no Brasil inteiro e no mundo, iniciativas de voltar e depois fechar de novo. Portanto, nós ainda estamos em plena pandemia, nessa coisa agora, dessa segunda onda, e nós estamos vendo os dados mostrando a alta em diversos estados do Brasil, alguns em situação extremamente grave, como o Amazonas. Hoje eu tive notícias também do Maranhão, do Pará. Portanto, um estado de atenção, que a gente não pode imaginar que a pandemia já passou. Então, nesse sentido, uma situação tão grave como essa, ela exige o debate público e a participação social. Nós precisamos escutar os professores, escutar as famílias, escutar os gestores, escutar os estudantes, os conselhos de educação, enfim. A sociedade, de um modo geral, precisa estar mobilizada para entender a gravidade desse momento, mas entender também que caminhos a gente precisa construir para que a gente sobreviva, não apenas fisicamente à pandemia, mas emocionalmente, do ponto de vista dos nossos direitos. E, finalmente, uma situação de tamanha gravidade exige planejamento. Não dá para a gente apenas dizer vai voltar, não vai voltar, é presencial ou é não presencial. Não dá para a gente trabalhar dessa maneira. A gente precisa ter um planejamento muito sério, muito consistente, pensando, inclusive, em protocolos que jamais nós precisamos pensar em situação da normalidade anterior que antecede essa pandemia. Nós já tivemos momentos difíceis, nós temos situações graves na educação e que envolvem o direito à educação no Brasil de muito tempo. A gente sabe que nós temos dificuldades a serem enfrentadas, mas dificuldade da magnitude que a pandemia nos traz, nós não tínhamos enfrentado ainda. Portanto, a pandemia ela nos desafia a pensarmos protocolos pedagógicos e também pensarmos protocolos de saúde, inclusive até dentro de um contexto onde a nossa própria cultura, né? A gente estava conversando hoje pela manhã, a gente está tão acostumado no aconchego, no contato muito próximo, a escola é espaço de relação, em todos os sentidos, relação entre professor-aluno, relação entre colegas, relação entre gestores, da escola com a comunidade, com as famílias. É exatamente isso que dá a complexidade do momento. Por outro lado, 3 questões são importantes ainda a serem consideradas. A defesa da vida é incondicional, está em primeiro lugar. Qualquer decisão que a gente deva tomar, a qualquer momento, deve primeiro considerar se essa decisão pode, de certa forma, afetar a nossa saúde, facilitar a questão do contágio, a ampliação da pandemia e, portanto, a proliferação do vírus, e, finalmente, se isso vai nos ameaçar de alguma forma. Nós estamos aí vendo situações de perdas gravíssimas, são mais de 200 mil brasileiros, né, que já perderam as vidas, famílias enlutadas e vários outros aí também enfrentando esse momento difícil. E nós aqui, eu estou falando com vocês, eu enfrentei isso na minha família, vários de vocês que me ouvem agora também devem ter enfrentado, e a gente, portanto, não pode minimizar que é uma situação extremamente grave. Então, a defesa da vida, ela deve ser o farol que orienta qualquer uma decisão. Por outro lado, considerar a realidade local, quais são as condições efetivas de trabalho, de materialidade do direito à educação, e tudo isso a partir da legislação. Então, esse é o nosso, eu diria, o nosso contexto. Nós temos diversas legislações que eu poderia aqui estar tratando com vocês, desde a legislação do Conselho Estadual de Educação, né? Desde o mês de março, o Conselho Estadual de Educação emitiu resolução autorizando atividades não presenciais, parecer orientando sobre plano de ação, sobre avaliação e diversas outras questões operacionais que envolvem. O Conselho Nacional de Educação também emitiu o parecer 5, o parecer 11, né? O parecer 15, que foi republicado como parecer 19. Todos esses movimentos
foram movimentos de tentar adaptar a legislação que diz respeito ao direito à educação a esta situação de excepcionalidade. Entretanto, a Constituição e a LDB, ela não foi modificada, né? Ela não foi modificada. Estavam me dando aqui uma sinalização para vocês. Vocês estão... o slide não está aparecendo? Ah, não passou? Bom, eu tô tentando compartilhar aqui. Vocês não estavam vendo, né, o slide. Alguém me avisou isso aqui agora. Porque eu estou passando um slide para vocês, né? Ah, mas eu estou vendo que ele está aqui na tela, né? É só para eu abrir aqui. Já abri, vocês... É ao vivo, a gente vai fazendo esses ajustes, né? Bom, os pontos que eu gostaria de dizer, eu estava falando que nós temos aí um arcabouço legal muito amplo que trata disso, mas eu quero trazer para esse nosso debate de hoje, porque eu sei que vão surgir algumas perguntas aí no pessoal que nos acompanha, é a resolução do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Pleno, a número 2 de 2020, que é exatamente a resolução que tem como objeto estabelecer diretrizes orientadoras que regulamentam a Lei 14.040, de agosto de 2020. Todos aí devem acompanhar essa legislação. Mas a gente precisa lembrar que Ilhéus é sistema. E essa própria Resolução 2 de 2020 vai remetendo diversas responsabilidades de normatização complementar aos sistemas de ensino. Então, por exemplo, quando diz lá dos dias letivos e da carga horária, e aí nos dispensa, né, do cumprimento da carga horária para o ensino ou para a educação infantil, mas mantém as 800 horas para o ensino fundamental e médio, mas dispensa, né, a questão do cumprimento dos 200 dias letivos. Então, nós temos diversas questões que vão sendo aí apresentadas nessa resolução e que podem servir de orientação para a nossa tomada de decisões. Então, uma das primeiras coisas que tem nessa resolução é de que qualquer decisão a ser tomada precisa garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E, portanto, aí a observância à BNCC, ao projeto pedagógico, às diretrizes nacionais, aos critérios de organização curricular, à perspectiva do contínuo curricular, que hoje é a coisa mais importante sobre a qual devemos nos debruçar, a perspectiva de flexibilização curricular, enfim, um dos pontos, eu diria, estratégicos fundamentais, diz respeito a esse planejamento, como vocês vão ver agora. Ora, se eu estou tratando dos direitos e objetivos de aprendizagem, isso precisa estar consolidado no planejamento. E aí eu coloquei logo lá no início, ele fala, normatização é competência dos sistemas em consonância com a legislação. Está lá na resolução do Conselho Nacional. E aí, nessa mesma resolução, vai tratando das alternativas para o cumprimento da carga horária, a questão, reiterando mais uma vez, que o ano letivo não necessariamente coincide com o ano civil, e muitas vezes a gente quer fazer com pressa, terminar o ano de 2020, terminamos, mas sob quais condições? Com que perspectiva de aprendizagem, né? Em planejamento também fala da necessidade de que tenhamos plano de recuperação de aprendizagens, o registro detalhado de tudo isso, sinaliza a perspectiva do retorno gradual, mas, ao mesmo tempo, vincula isso à autorização das autoridades de saúde e as normas complementares dos sistemas. Portanto, a legislação ela vai nos ajudando a compreender melhor a situação, né? Um dos capítulos que eu considero fundamentais dessa resolução é a questão que trata do retorno às atividades presenciais. Do retorno às atividades presenciais, né? E nesse retorno às atividades presenciais, a necessidade, não é, de ter protocolos sanitários, protocolos pedagógicos, como estão as nossas escolas? Como deverão estar para esse retorno presencial? Ontem eu assisti a uma palestra com
médicas, pediatras da Fiocruz, ontem às 18h30, uma atividade do Unicef, onde a representante da Fiocruz, a doutora Tânia Jorge, educadora também, ela nos colocava de que não está na hora de voltar. E ela disse claramente, do ponto de vista epidemiológico, por que não estava na hora de voltar presencial. E aí ela explicou, dentro dos documentos da Fiocruz, que eu tenho certeza que todos acompanham, diz lá, a recomendação para o retorno presencial, ela deve estar vinculada à estabilidade dessa curva do coronavírus. E nós, ela disse, e esse não é o momento em que nós possamos dizer que estamos em estabilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outras perspectivas, não é, da regulamentação das atividades não presenciais, da gente ir fazendo, ao longo do tempo, uma perspectiva não presencial, evoluir para o híbrido e depois, gradativamente, dependendo da situação da pandemia, chegar ao ensino presencial, que todo mundo está ansioso, né? Eu diria, não são só as escolas privadas. Nós que somos professores estamos ansiosos, sim, para reencontrar nossos alunos, nós estamos preocupados com eles, escola pública e escola privada. Nós sabemos da importância da escola e quais são os prejuízos de não estar na escola, mas também não adianta a gente dizer, vem para a escola e a gente entrar numa situação descontrolada da pandemia. Então, é um momento de muita cautela e de muita responsabilidade. Dizendo isso, né, todo esse movimento de pensar o retorno às atividades presenciais e também as atividades, a realização das atividades não presenciais, está disciplinado na lei, mas precisa ser disciplinado pelo sistema de ensino. É importante que vocês estejam atentos a isso. Está disciplinado na resolução do Conselho Nacional de Educação, mas, ao mesmo tempo, lá também está determinado que precisa da normatização por parte do órgão normativo do sistema. Exatamente por conta daquilo que o Osman disse. Estão me mostrando aqui o meu tempo, né? O que o Osman colocou, né? Os conselhos, né, os órgãos normativos dos sistemas, eles vão interpretar os campos da legislação e adequar o plano de ação que uma escola, por exemplo, apresentar, adequar, por exemplo, a um plano de ação que a própria Secretaria de Educação apresentou, como a de Ilhéus fez, Pascoal vai até falar sobre isso. Então, não é algo que seja uma decisão da escola no âmbito da sua autonomia para planejar, mas não é do âmbito da sua autonomia para regulamentar. Bom, a resolução, ela trata ainda da questão das avaliações, né, do enfoque nas avaliações formativas, diagnósticas, a partir do replanejamento curricular, fazendo um planejamento específico a partir das competências essenciais, com foco na BNCC. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Claro que vocês já leram, mas cada vez que eu leio essa resolução, como conselheira e também como representante da UNCLE para orientar municípios, eu vou percebendo nuances que nos ajudam a tomar decisões. Quer dizer, é o que está ali, mas exatamente o que eu pretendo fazer. Isso é possível? Isso pode ser normatizado? Então, um resumo disso poderia ser, né? Diretrizes, a gente tem que pensar nas diretrizes que estão editadas pelo Conselho Nacional de Educação, porque a Lei 14.040 está regulamentada na resolução do CNE, mas, ao mesmo tempo, ter o foco na Base Nacional Comum Curricular, no currículo municipal, no projeto pedagógico, no projeto, né, o plano de ação de cada escola, enfim, essa parte que envolve o currículo e também as normas dos respectivos sistemas de ensino. É esse o caminho. Não adianta dizer que a gente está focado no que disse o CNE. Eu tenho que chegar do Conselho Nacional ao órgão normativo do sistema, que é o Conselho Municipal de Educação. Aqui eu quero fazer apenas uma observação, pedindo a vocês, quem não teve acesso ainda, pode solicitar ao Conselho, uma nota técnica conjunta que o Ministério Público da Bahia fez junto com a UNCME, né, portanto, com os Conselhos de Educação,
apresentando um preâmbulo com a situação da pandemia, algumas recomendações que o próprio Ministério Público vai cobrar, tanto do poder público quanto das escolas privadas, e, ao mesmo tempo, os aspectos legais a serem observados em todas essas instâncias. Eu acho que valeria a pena uma leitura atenta a esse documento. Aqui tem alguns questionamentos que eu não quero tratar agora. Eu vou passar, porque depois eu vou deixar isso disponível, de perguntas que eu sei que vão aparecer, e eu quero chegar a esse último slide, não sei se está aí, um quadro com diversas questões, não é? Eu coloquei aqui algumas palavras que são palavras importantes nesse momento para o nosso planejamento e para o nosso debate. Flexibilidade, a pandemia exige isso. Viabilidade, analisar as questões que são possíveis. Probabilidade, né? Como isso vai realmente se concretizar. Considerar que é um momento de incertezas, porque a gente não sabe como necessariamente a pandemia vai se comportar. É um momento também de pensar em inovação, um momento de muita esperança, porque nós precisamos manter viva essa nossa esperança, aliar isso com o compromisso que a gente tem com a educação, portanto, não deixar esse nosso compromisso e entender. Aí não é um conselho, não é um recado, mas é uma sinalização em algo que a gente tem discutido muito e a gente acredita nisso. O caminho não está dado por ninguém definitivamente. O caminho precisa ser dialogado. Então, nós precisamos exercitar o diálogo muito fortemente. E aí, eu quero finalizar dizendo, né, que a pandemia, ela vai ser superada por todos nós. Estamos vendo aí a vacina, né, vamos continuar atuando no isolamento social, nos cuidados preventivos, a ciência vai avançar. Em algum momento, a gente vai superar a pandemia. A educação não, a educação é para sempre. Então, a gente precisa ter o cuidado com a educação, mas, ao mesmo tempo, ajudar a proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos, os profissionais da educação. Enfim, a educação é feita com pessoas. Então, eu quero finalizar dizendo que o Conselho Municipal de Educação é um órgão com o qual a sociedade pode dialogar, é um órgão com o qual as escolas particulares devem dialogar, e juntos, sim, nós podemos construir as alternativas possíveis para que a gente continue operando o direito à educação, mesmo em momentos de crise. Eu agradeço e vou chamando já para a roda o nosso colega Pascoal, né? Vou chamando Pascoal, porque Pascoal, ele não está aqui apenas como conselheiro, mas também está como técnico, participa de todos os movimentos do conselho, nas comissões, na produção de documentos. Então, o Pascoal também vai ajudar a discutir um pouquinho mais essas questões que a gente coloca nesse momento. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês e dizer que este momento ele não é o único. Ilhéus já teve essa experiência de conselho sentar com escolas particulares lá em 2013, quando aprovamos a primeira resolução de regularização das escolas, por conta do que diz a Constituição Federal, artigo 209, e a LDB no artigo 7º, não é? A convivência entre as redes pública e privada, desde que as escolas privadas, como diz a Constituição 209, inciso 1º, cumpram as normas gerais da educação nacional e que sejam autorizadas e avaliadas a partir de padrões de qualidade. Tá? A LDB, lá no artigo 7º, retoma esse artigo 209 e acrescenta o inciso 3º, né, que é a capacidade de autofinanciamento das escolas particulares. No caso específico, nesse momento, nós do Conselho Municipal não estamos dizendo que a situação que se vive no Brasil, no mundo e em Ilhéus é problema de cada um. Nós estamos solidários à realidade de todas as pessoas, das crianças, dos pais, dos filhos, dos profissionais, de todo mundo que está envolvido com o processo educacional, porque essa situação da pandemia
ela nos pegou, como diria o ditado, de calças curtas. Não é? Nós não esperávamos a letalidade e a gravidade dessa situação. Mas como a gente pediu esse encontro com vocês, os senhores e as senhoras, para falar de coisas objetivas e de coisas práticas, eu queria dizer do que vem acontecendo entre o Conselho e a rede pública, a rede municipal. Desde 2019, nós estamos aí na discussão sobre as diretrizes curriculares, as novas diretrizes curriculares do município, fundamentada na BNCC, mas também fundamentada na diversidade que Ilhéus experimenta. Isso gerou muitos encontros, muitas preparações, muitos debates, e nós conseguimos chegar a um bom termo, dialogando com a SEDUC, e fechamos o parecer que autoriza a publicação das diretrizes curriculares. Da mesma forma, nós temos discutido com a SEDUC sobre o processo de retorno. A SEDUC nos enviou um plano de retorno lá na metade do ano de 2020, e nós fizemos um processo de debruçamento, né, de assumir aquele texto, dar uma lida e dizer à SEDUC quais eram os caminhos que precisavam ser trilhados enquanto órgão normatizador. E chegamos a um bom termo, aprovando um parecer. A resolução deve estar sendo organizada amanhã, vai ser aprovada essa resolução pelo Pleno, que assim seja. E nesse parecer de retorno, nós colocamos para o sistema municipal, para a rede municipal de ensino, algumas condicionalidades e algumas recomendações. É claro que quando se trata das escolas da rede privada, a situação é outra, porque cada escola é uma escola, né? No máximo, tem escolas que têm aí 2 unidades, a gente sabe disso, eu não vou entrar em detalhes. E para a rede municipal, nós apresentamos condicionalidades. Por exemplo, uma delas, nós iríamos aprovar o plano de retorno, após ser modificado, como foi, por sinal, o plano muito bom na sua segunda versão, e nós dissemos, se no mês de maio, que é quando começaria ou começará a segunda etapa, não houver ambiente para a aula presencial, a SEDUC vai apresentar um novo calendário para o Conselho. E isso foi discutido coletivamente. Por que que nós dissemos isso? Porque é preciso ver que a pandemia está dizendo que a aglomeração é uma situação complicada e quem está responsável por normatizar, quando diz sim a qualquer coisa que venha, é responsabilidade solidária, é crime. Quando você autoriza sem pensar processo, né? Preocupado apenas com produto. E depois que nós aprovamos, nós fizemos também algumas recomendações do ponto de vista da infraestrutura, das unidades escolares, nós fizemos recomendações com relação à testagem dos profissionais, recomendação com relação às condições das comunidades rurais do município de Ilhéus, que é um território, é uma região. E, por fim, semana passada, semana retrasada, nós, em reunião, deliberamos que iríamos fazer uma nota de esclarecimento à sociedade por conta dessa situação. Nós temos pessoas que são favoráveis ao retorno, não é? Já eram desde o ano passado. Nós temos pessoas que diziam que não iriam enviar seus filhos para a escola, nem para a pública e nem para a escola particular, por conta da situação que a gente está experimentando, não só a nível de Ilhéus, mas de mundo. E aí, minha gente, é importante que a gente pontue. O Conselho Municipal precisa, junto com as escolas da rede pública e com as escolas da rede particular, construir uma ponte que vá nos levar, inclusive, à antecipação de outras situações que poderão vir. A gente que está lendo aí, né, documentos de pesquisadores, de instituições a nível internacional e até nacional, advertências de cientistas, nós temos ouvido dizer que a vacina vai acabar com a pandemia, mas não vai acabar com os vírus futuros. Então, eu não quero ser o advogado do nefasto aqui, mas dizer que nós temos que estar preparados para as adversidades que vêm, inclusive relacionadas às questões ambientais. Então, nessa live, para ser objetivo, nós teríamos
várias situações para colocar. E no caso da rede particular, né, eu estou vendo aqui no chat que tem muitas pessoas nessa situação, o Conselho ele tem acompanhado as reações de todo mundo, não é? Os posicionamentos nas redes sociais. O que é que o Conselho pensa diante do que ele fez com a rede pública e do que ele pode fazer com a rede particular? Primeiro, é que a gente não pode autorizar qualquer retorno presencial pura e simplesmente. Não é? Não pode. O Conselho não pode fazer essa autorização, até porque a gente já tem cidades, redes a nível do Brasil, que já voltaram, por exemplo, São Paulo, e agora que foi para a área vermelha, né, para a classificação vermelha, suspendeu o processo. Né? Então, o que é que eu diria aqui objetivamente? Primeiro, é preciso que a gente analise o diálogo com as famílias. Tá? Porque não adianta eu abrir a minha escola ou o sistema abrir as suas escolas se os pais estiverem reticentes com relação ao retorno e se não tiverem a segurança devida. Segundo, é preciso que as escolas particulares também dialoguem com os pais sobre a possibilidade de se ter aula, sim. Agora, em que situação se ter aula? Segunda coisa que é importante a gente pontuar aqui nessa nossa reunião da agora à noite é, do mesmo jeito que o Conselho, do ponto de vista da rede municipal, aprovou um plano de retorno, as escolas particulares podem apresentar um plano de retorno ao Conselho e nós vamos ter que fazer uma força-tarefa, nós somos 23, fazer uma força-tarefa para discutir o que é que cada escola está apresentando, porque da rede pública nós já demos conta, não é? Inclusive dizer que nós já marcamos, já solicitamos uma reunião com a gestora da rede pública municipal para falar dos desdobramentos do parecer que aprova o retorno da rede. Porque isso tem que ser o quê? Um debate, uma conversa constante. Então, eu diria que, mais do que nunca, todos nós deveremos estar nesse processo de construção. Porque não adianta cada um dizer a nave é minha, eu vou guiá-la para onde eu quiser, porque, do ponto de vista de quem normatiza, a responsabilidade solidária da cadeia. Então, nós temos que ter clareza, nós temos que ter prudência e nós temos que primar, principalmente, pelo princípio da garantia da vida e da normalidade da vida. E não é isso que nós estamos vivendo agora. Eu acabei de ver aqui que o governo do Estado prorrogou o estado de calamidade pública até 30 de junho. E isso aqui diz respeito aos aspectos financeiros. Então, nós também precisamos pensar nisso. E isso foi estendido para 150 municípios, né, dos 417 que nós temos. Então, assim, diante disso que a gente coloca, sendo objetivo, o que é preciso? Uma via de mão dupla. Não é? O Conselho já vem, inclusive, não é esse o único momento de diálogo com as escolas particulares, eu tenho um conhecimento de outros, né? A professora Giovanni, o Conselho Municipal, a mesa diretora, trocando essa ideia, né? Uma intermediação muito forte da professora Sara Lemos, que representa as escolas particulares no Conselho Municipal. Então, ninguém pode estar fechado para o diálogo e para as possibilidades, né? É preciso que todos e todas tenhamos disposição para conversar, tenhamos clareza de que nós estamos cuidando de vidas, né? E todo mundo aqui sabe de escola pública e de escola particular que criança e adolescente, que são as populações que nós temos, nos colocam diante de um barril de pólvora, né? Porque os pais têm a obrigação de educar e nós temos a obrigação de instruir. Então, o que fundamenta essa nossa reunião, o que justifica este nosso encontro, é a importância da abertura, do diálogo sincero, de colocar as cartas na mesa e cada um na sua esfera, com a sua competência, vai fazer aquilo que é fundamental para que possamos todos vislumbrar realidades diferenciadas. E aqui o que Osman leu lá no início do nosso encontro sobre a Lei 3083 de 2004, isso é fundamental. O órgão que normatiza é o CME. Agora, nós não somos a fechadura trancada, nós não somos aqueles que dizem o mundo só pode caminhar assim. O diálogo, está provado, é o caminho que leva ao encontro de saídas mais aprazíveis, mais significativas.
mas nunca sem perder de vista o foco, né? A educação é um direito social, é um direito fundamental, mas a saúde também é um direito social, é um direito fundamental, né? E vocês estão vendo aí no processo de vacinação, quem é que está mais sendo acometido com a Covid? Então, nós precisamos de diálogo, sim, precisamos de clareza naquilo que queremos. As escolas particulares precisam fazer seu plano, sim, e o Conselho Municipal construir a ponte com o Conselho Estadual, porque tem escola que tem educação infantil, tem ensino fundamental 1, 2, ensino médio, né? E aí só pode haver autorização se esses conselhos estiverem trabalhando em conjunto. Então, é importante, né, que a gente construa esse diálogo, né? É por isso que eu estou aqui também como técnico, como conselheiro, como pai. Tive aluno que estudou aqui no município de Ilhéus, filho que estudou no município de Ilhéus, que hoje estuda em outros lugares. Então, assim, nós precisamos de serenidade, consciência do dever, respeito às normas, como se diz no bom latim. A lei é dura, mas é lei. E contra a lei não se caminha, não é? Então, esse é o pressuposto fundamental. Então, se nós conseguirmos agora à noite, dia 26, já são 19h51, o andar da carruagem já está avançado, chegar a um consenso, conseguir que o diálogo se fortaleça, que as escolas particulares compreendam a necessidade da gente fazer esse diálogo a várias mãos, não é? Conselho Municipal, escolas particulares, a rede pública. Eu vi que a secretária já fez aí uma live, uma reunião com escolas particulares, por sinal eu vi as imagens. Chamar o Conselho Estadual para a roda e a gente poder dar sequência a esse trabalho que eu acredito que nós de Ilhéus somos um povo que tem foco, né? E esse foco, nesse exato momento, precisa ser, antes de tudo, a vida, né? A vida, a educação, o respeito, a dignidade, né? A proteção, porque criança e adolescente, vocês sabem muito bem isso, não sou eu quem diz, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, são pessoas, lá no artigo 6º, em desenvolvimento, né? E, portanto, precisam de proteção em todos os sentidos. Então, eu queria chamar a professora Giovânia, porque para não gastar a minha beleza demais, né, já que a gente precisa avançar e as pessoas que estão aí participando precisam expor as suas questões, precisam de um retorno de quem aqui usou da palavra, e o Conselho, como órgão que normatiza, precisa aí propor caminhos e esperar que as escolas procurem o Conselho e que todos possamos construir caminhos melhores nos próximos dias, nas próximas horas, nos próximos meses. E que as crianças e adolescentes, que são os estudantes, que são os filhos, que são os alunos, possam seguir seu curso sem mais traumas, além do que o que nós já experimentamos nesses longos 10 meses aí, não é, gente? Agradecendo e aguardando, se for necessário, responder a alguma provocação. Professora Giovânia. Professora Giovânia Nascimento. Olha eu aqui. Opa, já estou aqui. Osmar também vai para a tela. Pascoal, vocês me ouvem bem? Você me ouve, Pascoal? Ouço. Não, eu estava aqui conversando nos bastidores. Queria até aproveitar para pedir desculpas a quem está acompanhando no YouTube. Para mim, o slide estava passando normalmente, mas para as pessoas estava travado lá. Eu não entendi o que foi que a tecnologia quis fazer comigo, mas, de qualquer maneira, o slide vai estar à disposição, né, para o Conselho, viu, Osmar? E a gente depois aí até publica nas redes sociais. Pascoal, aproveitando agora esse momento, peço até que quem está nos acompanhando quiser fazer algum questionamento, mas tem duas coisas que eu acho muito importantes, que tanto você quanto o Osmar tocaram, né? Essa questão da via de mão dupla, do espaço do Conselho como um espaço de diálogo, de que o Conselho realmente ele está e precisa estar aberto a ouvir as instituições, como esteve
aberto a ouvir a Secretaria de Educação, que eu faço questão de dizer, conseguiu, como disse o professor Pascoal, depois de muito diálogo, não é uma coisa fácil, e não vai ser fácil operacionalizar o plano que foi feito. É cada dia, né? Cada dia é um desafio, quando começar vai ser um desafio. Mas aí, Osmar, eu vi lá no chat a Sara fazendo um questionamento bem importante, né? Eu acho que vale a pena a gente aqui falar da educação infantil, como primeira etapa da educação básica. A educação infantil é a etapa obrigatória da educação básica. Então, nesse momento de pandemia, a gente está percebendo, dentre outras vulnerabilidades, que a educação infantil também, ela, né, por equívocos, ou também por oportunismos de alguns, por leituras equivocadas mesmo da realidade, entendendo que a matrícula não é obrigatória, a matrícula é obrigatória no Brasil, dos 4 aos 17 anos, a educação infantil ela é extremamente importante, tanto a etapa creche quanto a etapa pré-escola. Na escola, é nessa etapa da educação infantil que as crianças podem se desenvolver. Nós temos trabalhos importantes a fazer, de estímulos mesmo. Se a gente analisar ali a BNCC, os campos de experiências, e todo o trabalho que precisa ser realizado com as crianças nessa etapa, nós não podemos minimizar que, então já que educação infantil, não vou matricular. Então, eu acho que o Conselho vai fazer um trabalho sério, sim, de acompanhamento desse processo, né, Pascoal, que a gente não pode permitir que as crianças, que o direito à educação infantil dessas crianças seja negligenciado, portanto, a gente precisa fazer com que isso aconteça. É bom que a gente esteja atento e diga, né, a própria resolução do Conselho Nacional de Educação, nós sabemos o desafio aqui, não é? Logo no começo, com a medida provisória 934, não estava admitida a realização de atividades remotas na educação infantil. Todo mundo acompanhou isso pela própria natureza do que é o trabalho de formação na educação infantil. Ao longo desse processo de regulamentação, né, foi se discutindo a importância de algo que Pascoal falou, e eu quero reafirmar, que é do contato com as famílias, né, do diálogo com as famílias. A família precisa entender a importância da escola, mas também entender que talvez voltar presencial mesmo agora não é o caminho, mas que a gente precisa ainda desse rito de passagem, não é, Osmar? Diante do que está acontecendo. Então, Sara e todos aqueles que nos assistem, né, já faz parte do planejamento estratégico do Conselho Municipal de Educação. O professor Osmar até pode falar disso. Nós estivemos fazendo aí diversas reuniões de planejamento. Nós temos aí reunião deliberativa do Pleno, né, acho que é amanhã, né, é tanta reunião que eu fico, às vezes, um pouco... Então, nós temos um movimento do Conselho, o Conselho não parou durante a pandemia, então, nós estamos atuando sim, nós estamos atentos a isso. E Sara, inclusive, também trouxe essa discussão, a gente já até falou sobre isso, e o Conselho sim estará atento, defendendo. Demoramos muito tempo para conseguir que a educação infantil fosse reconhecida como direito das crianças pequenas. E agora nenhum de nós vai abrir mão desse direito, né? Ela tem que estar matriculada, seja a opção do pai pela escola pública ou pela escola privada, mas é um direito das crianças pequenas e a gente vai zelar por isso, até porque é atribuição do Conselho. Quero passar aí para Osmar para falar um pouco desse planejamento, Osmar, e dessas agendas estruturantes que Pascoal até tratou. Porque depois eu quero falar de um caminho que eu poderia sugerir às escolas particulares para fazer alguns encaminhamentos ao CME. Mas gostaria de antes, Osmar, aí, fizesse algumas considerações. Boa noite, pessoal, novamente. Boa noite, Pascoal. Boa noite, novamente, Giovânia. Eu estava conversando e venho conversando, estive na prefeitura hoje, lá na chamada Coelba, né? E a gente estava conversando com uma pessoa que disse que o Conselho está trabalhando mais de quanto era presencial. Então, hoje nós temos uma agenda vasta que nós
já trabalhamos no documento referencial de Ilhéus, né? Já trabalhamos no documento de retorno das escolas do município e queríamos ampliar também para escolas particulares, que é importante que cada escola coloque um plano de retorno e suas dificuldades principalmente, né? Nós também, de qualquer maneira, estamos colocando esse ano como o ano importante de mobilização da educação no município de Ilhéus, isso é importante colocar também, e nós vamos fazer esses movimentos que são os movimentos mais que a gente precisa fazer essa movimentação no município de Ilhéus, precisamos dialogar principalmente com as escolas particulares, e esse é o evento que nós estamos fazendo agora, iniciando todo esse processo de discussão, e queríamos ampliar essa discussão com as escolas particulares. É isso que nós estamos fazendo aqui, porque as escolas do município, a gente já organizou todo esse processo, já estamos quase com um processo de retorno. Já criamos um calendário, o calendário escolar veio para o Conselho Municipal de Educação e esse calendário foi aprovado. Como o Pascoal falou, nós estamos com um posicionamento com relação a todo esse processo, que nós estamos colocando principalmente um calendário, entre aspas, até maio, para a gente poder fazer essa discussão de como está a pandemia no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. É importante que a gente faça essa discussão. Como o Pascoal colocou, a gente não pode colocar uma criança de qualquer jeito dentro da escola, seja pública ou particular. Então, a gente precisa vamos criar documentos para que a gente possa fazer essa agilização necessária também para as escolas particulares, principalmente com um planejamento de retorno. É importante o que eu já coloquei antes. O Conselho Municipal de Educação é o parceiro para garantir a todos e todas o direito à educação. E queremos fazer isso através de uma coisa que Giovânia colocou de maneira enfática. Nós precisamos criar caminhos. Então, nós precisamos viabilizar um caminho para a educação do município de Ilhéus. Inicialmente é isso. Bom, eu queria entrar aí, Giovana, um pouquinho. Agora, Pascoal, é você, Pascoal. Eu estou lendo aqui o chat, tem, assim, contribuições muito interessantes. A Eliana Lang coloca aí que, às vezes, as escolas particulares são chamadas de genocidas. Não é esse o entendimento do Conselho Municipal de Educação, não é? Não é esse o nosso entendimento. O nosso entendimento é de que é preciso encontrar o melhor caminho e o melhor processo pedagógico, a melhor relação ensino-aprendizagem, e respeitando as especificidades, as individualidades. Mas essa sua afirmação, Eliana, é muito interessante que a gente pontue. Por exemplo, Sara coloca aí uma coisa: tem escolas funcionando de forma, como se diria, resumindo, por debaixo do pano. Nós precisamos criar uma força-tarefa para fazer a visitação, porque é da nossa responsabilidade. Agora, nós, inclusive, discutimos na reunião, viu, Sara? Não dá para sair visitando de qualquer jeito, porque as escolas oficialmente não estão. Mas o conselho ele tem que estar vigilante, porque se houver essa informação segura de que tem uma escola em qualquer lugar do território do município de Ilhéus funcionando com criança, que é o que é da competência do Conselho Municipal, nós vamos acionar a comissão de visitação, sim. Nós precisamos visitar. Né? A outra coisa que eu vi aí, no geral, Giovânia, no chat, é a questão da importância do diálogo, da conscientização junto às famílias, de encontrar um caminho que seja bom para todo mundo. Engraçado, né? Eu li um texto recentemente de Roberto Rafael Dias da Silva, Como Arquitetar a Escola Pós-Pandemia. E a primeira afirmação, gente, que esse rapaz faz
sobre essa situação que a gente está vivendo, que a gente está discutindo aqui agora, não de forma objetiva, como ele punha no texto, mais do que repor aulas e conteúdos, é preciso repactuar as finalidades e os propósitos formativos da escola. Eu considerei isso, para quem acompanhou o texto dele, ele fala da necessidade da gente discutir e investir na diferenciação curricular e na multimodalidade da organização curricular, com aulas síncronas e assíncronas, planos individuais, momentos de socialização, e aí condições de trabalho, infraestrutura, pessoal e competências, insumos, protocolos. E ele fala, inclusive, de adequar as escolas a isto que o mundo está vivendo, por exemplo, as migrações internacionais. Então, assim, esse momento é um momento rico, tanto para o Conselho, quanto para as colegas daqui da rede municipal, inclusive as colegas das creches indígenas, e por aí afora. Eu estou vendo que tem gente do Paraná aqui, Giovânia, na live, na nossa reunião. Estou vendo que tem gente de Buerarema, a Norina está aqui de Itabuna. Então, eu creio que essa discussão que a gente esteja fazendo agora, enquanto Conselho Municipal e convidados, seja fundamental para que outros municípios também façam. Por quê? Porque estamos, gente, todos no mesmo barco, num mar revolto. E este barco, tomando um tiro no seu casco, não vai sobrar ninguém. E eu creio que o mar revolto, nesse exato momento, seja a pandemia de Covid-19. Né? Então, a gente precisa cuidar para que o barco chegue a um porto seguro. E esse porto seguro passa exatamente por esse processo de enriquecimento coletivo. E aqui eu fico feliz de ver que as pessoas estão reagindo aí ao que nós dissemos e fazendo propostas. Então, é importante a gente aproveitar o que está no chat de riqueza e transformar aí, Giovânia, num plano de ação, professor Osman. Pegar isso aí, ó, o que é viável dentro dos pressupostos do cumprimento da legalidade, a gente precisa trabalhar. Né? Então, seria um pouco essa contribuição. Agradecer aí a Sara, a Janile Pinto pelos comentários e agradecer também a presença de todos que estão aqui, todos. Ô, Cindy, cadê Pascoal? Mas, bom, Osman, eu queria aproveitar, nós ainda temos um tempinho antes de passar para o professor Osman, né? Dizer assim, olha, aqui nós não estamos em polos opostos, né? Nós estamos discutindo um assunto que é do interesse de todos, já que nós somos educadores, conselheiros, gestores de escola, né? Todo esse trabalho é um trabalho para que a gente possa conseguir fazer com que a educação aconteça. Quando nós fizemos a opção por trazer os aspectos legais, é exatamente porque esses aspectos legais é que são os orientadores da nossa prática. Então, quando a gente chega aqui e diz, por exemplo, olha, a resolução, eu vou inclusive depois passar para a Sara, para outros colegas, o material que eu fiz, né, e não deu para vocês verem todos os slides por questões técnicas, mas mostrando um pouco assim que nós temos caminhos que podem ser legalmente pensados, que podem favorecer o funcionamento das escolas, mas que não vão colocar em risco as crianças. Então, eu acho que uma palavra-chave que o professor Pascoal colocou é a palavra repactuação. A gente precisa compreender, eu disse lá uma palavra flexibilidade, né? A legislação foi flexibilizada para que a gente pudesse enfrentar a perspectiva do direito, mesmo na situação da pandemia. Por outro lado, né, essa mesma legislação diz, olha, mas nós temos realidades diferentes. Então, cada estado, cada município, imagine essa nossa imensa Bahia, nós temos respostas diferentes que precisam ser pensadas localmente. Então, a nossa grande preocupação aqui mesmo, com todos que nos assistem, e da mensagem que podem passar para os seus pares, é dessa necessidade. O Conselho, ele acredita nessa perspectiva do diálogo e está disposto a se pôr em
movimento para esse diálogo e também para receber as escolas, assim como a gente faz com o poder público, com a Secretaria de Educação, que vai construindo as suas demandas. Mas aí tem uma questão aqui que eu acho que a Eliana colocou assim, tenho 1000 dúvidas. Tem mesmo, e não é só a Eliana, não. A situação é tão inusitada para todos nós, né? A gente está construindo o processo no processo. Não é fácil. Eu vi aqui uma pessoa, porque eu tenho o maior respeito, a professora Marilene Araújo, aqui que está nos acompanhando, né? Uma das grandes educadoras de Ilhéus, uma referência para nós, e com certeza a Marilene nunca viveu isso, né? Nunca se preparou para orientar numa circunstância dessa. Ilhéus tem grandes educadores, né? Tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, a gente se conhece, sabe disso. E nenhum de nós viveu essa situação. Então, as dúvidas, elas vão aparecendo, no diálogo a gente vai tentando resolver cada situação. Queria focar, Pascoal, mais uma vez, no planejamento, né? Cada escola que tem seu corpo técnico, seus professores, né? Seja pública, seja privada, quem melhor entende de educação são os educadores, né? Eu digo que no dia que a gente deixar que os educadores pensem em educação, ela fica melhor, mesmo. Então, assim, discutir, planejar, propor, tem que discutir com o órgão normativo, encaminha para o órgão normativo. Se o órgão normativo tiver alguma contribuição, encaminha o parecer, fazendo as suas considerações, e a gente construir junto o processo. Eu estava lembrando aqui, quem acompanha as lives da UNCM, nós fizemos, né, Pascoal, aquele perguntas e respostas, com 70 perguntas, e com as respostas respectivas. E quando a gente encaminhou para os conselhos esse documento, das 70 perguntas e respostas, teve conselho que mandou outra pergunta imediatamente. Então, nós temos realmente, Eliana e todos os colegas que estão aí, hoje nós temos muito mais perguntas do que respostas. Mas tem uma coisa que nos diferencia de 2020, de março, abril, maio de 2020. Hoje nós já sabemos mais da pandemia. Hoje nós já temos mais informações sobre a situação epidemiológica do país. Hoje nós já temos a vacina, é início, mas já temos, começando um processo com todos os problemas que nós estamos vendo. Hoje nós temos legislação, não é, Pascoal? Hoje nós temos orientações institucionais, hoje nós temos textos de especialistas e educadores que se debruçaram. Então, nós temos um acúmulo de 2020 que vai continuar nos ajudando a construir as respostas de 2021. Então, eu quero propor ao professor Osman, porque eu já vou passar para ele e para Pascoal, já falei muito, né? Eu quero propor duas coisas aqui, talvez, para a gente fazer um bate-papo depois. Eu acho que a gente precisa discutir especificamente o que significa o contínuo letivo 2020, 2021. Eu acho que a gente pode fazer um outro momento para discutir isso, porque muitas pessoas têm dúvida, porque nós estamos... Até hoje, nós só sabemos fazer o calendário segmentado, e todo mundo tem muita dúvida, falando de terminalidade, falando de avaliação, de promoção, de retenção, esses aspectos mais, Pascoal e Osman, pedagógicos, né? Que a gente pudesse se debruçar sobre isso. E eu concordo com uma proposição que apareceu aí no chat, me desculpe que eu não lembro quem necessariamente fez, de que o Conselho Municipal de Educação possa emitir uma nota técnica falando do direito à educação e falando principalmente da obrigatoriedade da educação básica, da matrícula, da responsabilidade. Eu acho que é um documento que a gente pode fazer, que serve de alerta para a sociedade de Ilhéus e também contribui para o diálogo com as famílias. Então, eu queria fazer essa proposta, entendendo algumas questões que foram aqui colocadas pelos colegas. E aí eu quero passar para o professor Osman, né, e para o professor Pascoal, para fazer um encerramento, dizendo assim, que eu estou muito satisfeita com esse momento, a gente
precisa fazer outros momentos como esse. O Conselho está aberto, eu acho bom até o final a gente colocar aí aquele slide de Osman, que tem um e-mail do Conselho, né? Quem quiser mandar algum documento, algum plano de trabalho, algum questionamento ao Conselho, está na hora da gente fazer movimentar esse nosso diálogo, ainda que virtualmente, já que nós ainda não voltamos no presencial, né? É isso, um abraço para todos, continuamos aí no debate, não se esgota aqui. Devolvo a palavra ao presidente e ao colega Pascoal. Pascoal. Bom, eu, de certa forma, eu já disse que fiquei feliz por estar participando da conversação. Considero as preocupações expostas pelas pessoas que estão aí na comunidade do momento muito interessantes, né? Nós não somos do tipo que arreda o pé fácil, nós temos compromisso com a educação, nós temos compromisso com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas. Nós não consideramos que a pandemia seja uma coisa qualquer, a pandemia é muito séria, e encontrar o melhor caminho, tanto para os alunos que são crianças, quanto adolescentes que estão em qualquer etapa ou modalidade, faz parte da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com a educação. Então, agradecer a vocês, dizer que longe é um lugar que não existe, né? E que caminho feito não existe, caminho se constrói. Nesse caso aqui, nessa noite, essa live, este encontro, essa reunião virtual, foi um passo na construção do caminho que vai nos fazer dar um bote, dar um creu na bendita da pandemia, agora respeitando a vida prioritariamente e respeitando a lei. Esse é o fundamento, né? Então, agradecer a vocês por me ouvirem, agradecer por estarmos juntos e dizer que outros momentos virão e nós vamos encontrar o caminho que estamos buscando, que estamos construindo. Uma boa noite a todos e todas. Eu queria também... Osman. Fale sobre a idade de corte aí que estão perguntando. Me permita quebrar o protocolo, não é só para falar da idade de corte, não. Eu acho que a idade de corte, a gente não houve mudança, né, na legislação. Dentro da excepcionalidade não há essa mudança, né? Alguém colocou aí, eu acho que na nota técnica a gente pode tratar também disso. Eu quero também dizer que entendo que a gente deva fazer um esclarecimento sobre as brinquedotecas. Nós estamos recebendo diversas comunicações, se está autorizado, se pode funcionar, se é escola, mas está dizendo que é brinquedoteca. Então, eu acho que nessas questões, a gente, nesse processo de esclarecimento, professor Pascoal, da nota técnica, que é diferente da nota de esclarecimento, a nota de esclarecimento que nós fizemos à sociedade está aí divulgada, mas a nota técnica, ela é orientadora, né, de questões que, inclusive, envolvem a legislação. Então, a gente fazer essa nota técnica, a gente vai incluir esses assuntos, mas eu pedi para quebrar o protocolo, a professora Osman, que eu queria realmente fazer uma saudação à Anorina, né, que está nos acompanhando aí com tanto interesse em todos os momentos aí também da UNCM, e também a professora Enilda Mendonça, que eu percebi a presença dela também no chat. Então, eu acho que é importante a gente fazer referência, como eu fiz a Marilene, a tantos educadores importantes que nós temos em Ilhéus e na região, né? Nós podemos fazer, sim, educação de qualidade em nosso município e em nossa região, porque nós temos gente preparada para isso. Vamos dialogar. Obrigada, Osman. Eu queria também agradecer a todos que participaram da live, agradecer, como eu falo sempre, a minha vice-presidente, Fabi Andrade, né, que está aí também, contribuindo. Queria falar também que o Conselho Municipal de Ilhéus, ela tem uma função principal, que também é uma das funções principais, que é a função normativa, que nunca pode ser contra a lei, além da lei e fora da lei. E ela somente pode ser segundo a lei e dentro da lei. Também nesse contínuo aí,
eu queria colocar uma coisa que a professora Gilvânia colocou tão claramente para a gente. São os caminhos, é a viabilidade. E falando de caminhos, eu queria encerrar com a frase de Paulo Freire. Ele lá diz: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, é uma fala de Paulo Freire que eu queria encerrar, dizer que nós, do Conselho Municipal de Educação, vamos fazer outras lives importantes para a comunidade de Ilhéus e a comunidade escolar, e queremos sempre a participação de todos, com suas opiniões, que são importantes, divergente ou não, mas que o Conselho está aqui para andar dentro da lei, de acordo principalmente com tudo que está acontecendo no município de Ilhéus. E queremos deixar bem aberto as portas do Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação está aberto a todos e a todas, está aberto a diretores e diretoras. Nós não queremos emperrar processo nenhum, nós queremos apenas contribuir para a educação do município de Ilhéus. Fazendo isso, eu agradeço a todos que nos acompanharam e estão até agora nessa vibe, não é nem live mais, é nessa vibe. Obrigado. Encerrar agradecendo